programa Conversando Direito está de volta, falando sobre direito dos viajantes, com a advogada e professora de turismo da PUC Minas, doutora Luciana Ateniense. Doutora Luciana, vamos fazer um bate-bola com várias hipóteses que podem acontecer com o viajante. Digamos que tomei todas as precauções que a doutora Luciana sugeriu, procurei uma empresa confiável, fiz uma pesquisa para ver se ela é idônea, se não há muitas reclamações, comprei um pacote turístico e estou viajando. Mas houve um problema, um compromisso de trabalho e eu desisti da viagem porque há um trabalho que tem que ser desempenhado. Qual é o meu direito em relação a essa viagem que eu desisti, evidentemente sem culpa da agência? Tá, nós temos que ver qual foi o tempo que você desistiu. Muitas vezes a pessoa desiste 3 dias antes, na véspera do próprio dia. Então, isso a multa tende a aumentar na proporção próxima à viagem. Você vai ter que pagar multa? Sim, mas você não é um problema pessoal. Às vezes é uma doença. A empresa ela pode cobrar uma multa sim, mas não pode ser 100%. 100% seria uma cláusula abusiva do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Então nós temos que ver, o transporte rodoviário, salvo me engano, são 5% de uma multa, a pessoa, quando ela cancela antes de 3 horas da viagem. O transporte aéreo depende de cada caso, é um caso. Então, as tarifas promocionais, né? Então, você tem que ver, mas multa o consumidor tem que pagar, mas não pode ser 100%. Não pode ser 100%. Bom, digamos então, outro caso. Estou viajando, comprei uma mala linda, não quero que aquela mala seja danificada, o que acontece muitas vezes. Eu chego no aeroporto e para embalar minha mala é R$30. Caro para danar. Eu tenho que embalar minha mala ou não? É um desaforo. É um desaforo porque você compra aquela passagem na expectativa não só de transportá-la, mas transportar a mala com segurança e tranquilidade. Você pode embalar? Pode, mas isso não tira a obrigação da empresa, independente daquela embalagem plástica, de transportar a sua mala em perfeito estado. No momento em que a empresa recebe a sua mala para etiquetar e já no ato do recebimento observe alguma danificação, ela tem que pedir para você assinar. Ele coloca, tem uma etiqueta ali na alça. Se não coloca, se ela não faz uma ressalva no momento em que recebe, pressupõe que a sua mala estava em perfeito estado e caso seja danificada, a empresa tem que repará-la. Tem que reparar. Muito bem. Digamos então que eu embalei a minha mala, que eu fiquei com medo dela ser danificada. E cheguei ao meu destino final e a minha mala embalada não chegou. Foi extraviada. E aí, qual é o meu direito? E aí é um caso corriqueiro. É um caso corriqueiro. No primeiro momento você tem que procurar a companhia aérea. Tem que fazer um registro específico que chama RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem. Busca a companhia aérea junto com aquele seu ticket da mala e faça formule aquela reclamação e a empresa tem que receber a sua mala. Entretanto, nós temos casos nessa situação em que eu voltei para minha casa, minha mala foi extraviada no momento que retornei à minha casa, o meu dano não é tanto. E se a minha mala foi extraviada no momento em que eu cheguei numa cidade que eu não conheço? Que eu não tenho dinheiro e estou sem roupa para vestir. Isso mesmo, ou então seu dinheiro estava contado, era para lazer e não para comprar novas peças de roupa. Então, nesse caso, você tem direito, a empresa aqui no Brasil, infelizmente, eles não te dão um dinheiro para repor a produtos de primeira necessidade, roupas de emergência. Você dispõe daquele dinheiro, a empresa tem a obrigação de restituí-la. Aquilo que você gastou e, sobretudo, aquilo que a gente falou, que seriam os danos morais. Porque você deixa de fazer aqueles passeios turísticos que você queria para ir para a loja, para ir para um shopping, para comprar roupa em virtude de um serviço defeituoso fornecido pela empresa aérea. Entendi. Bom, e problemas com conexão? Eu queria que a senhora diferenciasse o que é escala, o que é conexão e quando há, por exemplo, a perda de uma conexão ou o voo não chega. Explica isso pra gente. Tá, a escala, obrigatoriamente, o consumidor, ele não precisa sair do avião, né? Às vezes é um embarque e desembarque de alguns passageiros durante um curto período. Conexão, não.
o consumidor, às vezes, ele sai daquela aeronave e busca uma outra aeronave para embarcar. Seria aquele passageiro em trânsito, né? Às vezes muitas vezes um transporte internacional, vou dar um exemplo nosso aqui de Belo Horizonte, não temos muitos voos para o exterior, então às vezes eu saio daqui de Belo Horizonte, vou para Guarulhos e faço uma conexão internacional para Paris, por exemplo. Uhum. Agora, o que acontece nisso? Vou falar naqueles aeroportos em que o consumidor tem uma conexão, aquele voo que eu embarquei o primeiro, ele atrasa. Ele atrasa e eu perco a conexão. Pois e aí é. como faz? De quem é a responsabilidade? É daquela empresa em que acarretou o atraso. Então, aquela empresa que impôs aquele atraso, ela tem a obrigação de ressarcir esse consumidor, não só num prejuízo material, como moral. Célia, infelizmente, nesse caso, quando a perda de conexão, às vezes o dano é maior, porque às vezes a perda de conexão é extravio de mala. A pessoa perdeu a conexão e a mala desapareceu, seja de forma temporária ou definitiva. Então, ele tem que buscar. Eu não estou falando que toda perda de conexão vai ter claro. extravio, mas pode acontecer. Pode acontecer. É comum. E a questão do cancelamento do voo? Isso é algo importante e, infelizmente, às vezes frequente, né? Então, como fazer? A empresa cancelou, tudo bem, pode cancelar, mas você tem que avisar o consumidor com 72 horas de antecedência, que é a resolução 141 da ANAC, e não avisa. O consumidor ele só sabe do cancelamento no momento em que ele está fazendo o check-in, que ele quer fazer o check-in, que ele não consegue em virtude do cancelamento. Neste caso, a empresa tem que oferecer um outro voo próprio para aquele destino contratado, endossar essa passagem para voos de terceiro, ou disponibilizar o outro meio de locomoção, é óbvio, se um ônibus for um trajeto pequeno. E durante esse período que o consumidor estiver no aeroporto, tem que dar uma assistência material. O que é isso? Antigamente, falava assim, olha, em questão de atraso, questão de cancelamento, atraso, overbook, falava, você tem que dar direito ao consumidor só a partir de 4 horas. Agora não, agora mudou. A partir de 1 hora, seja atraso, cancelamento ou overbook, a empresa já começa a ter obrigações em relação ao consumidor. 1 hora já tem que dar direito à comunicação, seja internet ou telefone, para a pessoa entrar em contato com o destino, porque pode ter uma pessoa esperando. 2 horas, fornecer alimentação adequada. E a partir de 4 horas, hospedagem, se necessário. É interessante que nesses casos que eu falei, você exija um documento da empresa aérea, mostrando esse cancelamento. Porque existe uma lei que fala isso. Infelizmente, essa lei fala o seguinte, essa resolução 141, a empresa é obrigada a fornecer um documento desde que o consumidor peça, mas o consumidor às vezes nem sabe. Nem sabe, falta informação. Falta informação. Então, no momento que você constatou um atraso, um cancelamento e possa não ter, a empresa ter fornecido essa assistência, busca um documento porque é a obrigação da empresa fornecer. Quando não tinha essa obrigação, o consumidor ele ficava começando a tirar foto daquele painel de embarque, ou então comia alguma coisa numa lanchonete para mostrar que estava algum tempo naquele aeroporto. Agora não precisa. A empresa aérea sabe que tem essa obrigação de fornecer esse documento ao consumidor. Interessante. Bom, digamos então que eu tenha comprado uma passagem e eu é que não posso viajar. No mesmo dia houve um compromisso que me impediu de viajar. Qual que é o direito que eu tenho ao reembolso ou à remarcação dessa passagem? Nós temos que ver. Isso que a gente tinha falado, a multa. Pode se cobrar uma multa. Ah, mas é uma coisa pessoal, eu fiquei doente, meu pai morreu. A empresa ela pode te oferecer uma nova passagem? Sim, mas ela pode também impor uma multa. Que não pode ser 100%. E também ouve-se falar muito em overbooking. O que é isso? Overbooking. Isso aí, a empresa, ela, em virtude do no-show, do não comparecimento do passageiro naquele determinado voo, ela busca vender mais assentos do que a capacidade da aeronave, porque ela acha que vai ter consumidores que vão cancelar, que vai ter um cancelamento, que não vão comparecer. Mas se ela está estipulando, achando que possa acontecer isso, ela tem que também correr o risco de amparar o consumidor que esteve presente e que não pôde embarcar. Então, se teve um overbook, um excesso de passageiros em relação àquela aeronave, ela não pode continuar vendendo voos para aquela aeronave, para aeronaves posteriores,
para aquele destino, tem que dar prioridade a este passageiro e tem que fornecer um devido ressarcimento. Certo. Em relação a passagens de ônibus, viagem de ônibus, qual que é o direito do consumidor se houve algum problema em relação à companhia que vai fazer esse transporte, em relação a ele mesmo, consumidor? Vamos lá, infelizmente o transporte rodoviário, poucos desconhecem ou poucos buscam seus direitos, né? Eu vou dar um exemplo típico, seja aí final de semana ou feriados prolongados, não teve um ônibus, ou o ônibus fornecido foi de categoria inferior ao contratado. Vamos dar um exemplo, contratei um leito, veio um ônibus convencional. E aí? Você tem um direito de requerer a diferença dessa passagem e o consumidor não reclama, né? Ele fala, que bom que o ônibus chegou. Não, que bom que o ônibus chegou, mas você tem que me oferecer essa diferença. A mesma coisa se esse ônibus quebra no meio da estrada. Se era um leito e me ofereceram um convencional para continuar a viagem, o consumidor ele pode buscar essas diferenças. E se ele não embarca, ele perde o direito àquela passagem que ele adquiriu? Ele não embarca por quê? Pois é, por algum motivo pessoal. Aí acredito que temos que ver o que a empresa fala, qual que é a conduta da empresa em relação a isso, porque o assento foi disponibilizado para ele e ele não compareceu. E ele não compareceu e nem informou, né? Entendi. Doutora Luciana, então eu gostaria que a senhora resumisse para aquela pessoa que quer viajar e quer viajar com segurança. Rapidinho, uma síntese, quais as etapas que ela deve percorrer para que essa viagem seja segura e feliz? Ótimo. Pré-contratual, contrate empresa com credibilidade, guarde todos os documentos, guarde tudo. Se tiver algum problema, uma insatisfação ao longo da viagem, se documente. Temos que se documentar. Não adianta, e outra coisa, não adianta bate-boca. Exaltar, lógico que você vai ficar exaltado numa viagem se tiver algum problema, mas tente formalizar, tente ter algum documento para posteriormente você comprovar essa insatisfação. Porque o bate-boca é um desgaste, às vezes, desnecessário. Desnecessário, né? Naquele afã de resolver, você não resolve. Então, teve alguma reclamação? Busca as agências reguladoras, uma ANAC da Aviação Civil, a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, reclame. Evite também muito telefone. Porque telefone a gente não sabe qual foi o teor da conversa. Eles falam que estão gravando aquela conversa, mas não disponibiliza para você aquela gravação. Eu gosto muito do e-mail. Eu gosto muito de uma carta. Então, formalize aquilo. Eu envio uma carta registrada, eu envio um e-mail, guarde aquele e-mail para você pleitear os seus direitos. Tá certo. Doutora Luciana, muito obrigada pelos esclarecimentos, foram muito úteis. Espero vê-la novamente no programa Conversando Direito. Eu que agradeço, para mim foi uma satisfação. Eu falo que viajar é muito bom, mas viajar com responsabilidade, ciência dos seus direitos e deveres é melhor ainda. É melhor ainda, é isso mesmo. Um grande abraço a todos aí de casa. Até o próximo programa Conversando Direito.